Qual pílula você escolhe, né? Nesse exato momento, é difícil não escolher a pílula do Ceará. Nesse momento, o Ceará é o sexto colocado na Série A, com 12 pontos conquistados. É o melhor nordestino na competição até o momento. Vem fazendo uma ótima campanha. No Castelão, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Não sabe o que é perder com o apoio do seu torcedor. Se a gente for pegar as competições ali de Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, a última derrota do Ceará no Ceará foi em agosto. Então o time joga muito bem, normalmente no Castelão, e consegue sempre colher os resultados. Quando você olha para a pílula do Sport nesse momento, é um time que está na 20ª colocação, na lanterna, afundado, com 2 pontos conquistados, a 7 pontos de diferença do 16º colocado. E sem muitas perspectivas nesse momento. Então você olha para a tabela, olha para o desempenho, olha para os resultados na temporada, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro da Série A, e, de certo modo, a pílula do Ceará ela está sendo mais eficiente nesse momento. Você olha para o mano a mano hoje, dia 17 de maio, eu gosto de frisar muito isso, porque, mais uma vez, eu não estou projetando o futuro. Quem tem mais potencial, quem tem mais margem de crescimento, quem pode jogar muito mais. Não, a gente não está analisando isso. A gente está analisando o momento. O momento do Ceará é muito melhor do que o momento do Sport. Primeiro, o Ceará tem uma dupla de zaga que funciona muito mais do que a dupla de zaga do Sport. O Ceará tem 2 laterais que, na média, estão funcionando muito mais do que os laterais do Sport. E que talvez o único elemento ali que a gente olha hoje para o time titular do Sport e fala, pô, esse cara aqui seria titular com certeza absoluta no time do Ceará. Seria Hereda, um dos poucos que a gente pode afirmar com convicção, no lugar de Fabiano Souza. E não porque Fabiano Souza está jogando muito mal, é porque Hereda, tecnicamente, do meio para frente, é bem melhor do que Fabiano Souza e vem apresentando uma regularidade na média, na temporada e na Série A também. Beleza, que é um lateral que tem suas vulnerabilidades defensivas, não é um cara que marca tão bem, mas chega forte no apoio no ataque. Então, Hereda seria titular nesse mano a mano aí no 11 contra 11. Aí você olha para a dupla de volante do Ceará, que funciona muito mais do que a dupla de volante do Sport. Dieguinho com Fernando Sobral. Fernando Sobral não joga hoje por causa do terceiro cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Santos. Aí vai cumprir suspensão. Hoje vai ser Dieguinho e Lourenço. Dieguinho vai jogando muita bola e não é pouca não. Até mais do que Rivera, sim. Rivera tem mais de crescimento, tem potencial, tudo isso é bacana, é maravilhoso, é show de bola, é impecável, é fenomenal. Beleza, irmão, mas Rivera não está bem, assim como a maior parte do elenco do esporte. Precisa estar mais bem encaixado para os valores individuais começar a se destacar. Para mim, esse é um grande reflexo do mano a mano. É Dieguinho versus Rivera. Quando a gente analisa o início da temporada, antes de começar os jogos, quem é melhor, Rivera ou Dieguinho? Quem é que você quer que esteja no seu time, Dieguinho ou Rivera? Eu preferia Rivera. Quem você quer no seu time ideal? Lá atrás, né? Sérgio Oliveira ou Lucas Mugni? Sérgio Oliveira. Quem você prefere no seu time ideal? Atêncio e Barleta ou Pedro Henrique Galeano, por exemplo? Se bem que ainda nesse mano a mano aí eu tô mais voltado pro esporte, porque Atêncio se lesionou e tal, mas você se apegando ao momento, é bom deixar bem claro, ao momento, o momento dos pontos do Ceará é melhor do que o momento dos pontos do esporte, infelizmente. Centroavante, Pedro Raul, fazendo gol a rodo. São 4 gols na Série A, em 7, 8 partidas disputadas. Nos últimos jogos nem vem fazendo gol. Perdeu até um gol agora contra o Santos recentemente. Mas ainda assim você não pode deixar ele livre. E ele gosta de fazer gol no esporte. Pedro Raul está sendo muito mais eficiente do que um Paciência que nem joga. Muito mais eficiente do que um Pablo. Muito mais eficiente do que Arthur Souza. Não tem comparação. E por falar na comparação de Pedro Raul e tal, pegando um compilado aqui geral, o mercado da bola do Ceará até o momento vem se mostrando mais eficiente, mais correto. Pedro Raul, muito melhor do que qualquer outro centroavante do esporte. Acabou sendo uma aposta que está dando certo. Pedro Henrique, na ponta esquerda, muito melhor do que Carlos Alberto. Eu estou comparando aqui as contratações, tá, gente? A gente volta mais um pouquinho para o meio campo. Dieguinho tá funcionando mais do que Rivera. E Dieguinho não custou R$ 1 aos cofres do Ceará. Quando eu falo que ele não custou R$ 1 aos cofres do Ceará, é que o Ceará não precisou desembolsar 15 milhões para pagar por Dieguinho, não. Mas vamos comparar Dieguinho com o Duqueiroz, já que Dieguinho pode jogar de segundo volante. Dieguinho, muito melhor do que Duqueiroz. William Machado, que veio da Série B, jogando muita bola, muito melhor do que Lucas Cunha. E também muito melhor do que Chico. Tá melhor na temporada do que os dois. Mas a gente vai comparar com Lucas Cunha porque foi o zagueiro que a gente contratou pelo setor esquerdo do campo.
foi Lucas Cunha, não foi Chico. Chico já estava aqui. E Marlon tá jogando mais do que João Silva. Então, se a gente for parar para analisar, as contratações do Ceará estão dando mais certo, estão dando mais liga, estão dando mais encaixe. Só que é que tem um ponto. Por quê? Também tá dando mais encaixe, tá dando mais liga. Foi só porque o Ceará deu sorte ou acertou mais nas contratações? Pode ser que seja, mas encaixe de jogo. A gente não estava debatendo na live do pré-jogo com o Alisson, e ele trouxe uma frase para mim que traduz muito o que é o Sport nessa temporada. O Sport é um time de videogame. Se você botar o Sport hipotético a campo, que nem jogou, veja só, o Sport hipotético ainda não jogou, que é com o Kaique França, Ayereda, João Silva e Chico, Rafael Thierry e João Silva. Na lateral esquerda, Igor Cariús. Aí você teria, sei lá, um Rivera com o Zé Lucas, pode ser uma ideia. De meio atacante, Lucas Lima, Atêncio, Barleta e Paciência. Esse Sport hipotético meio que nem jogou. Ou Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Atêncio e Paciência, hipoteticamente. Sérgio Oliveira jogando até como segundo volante, mas aí não ia funcionar tão bem. E aí, veja só, mais uma vez, não ia funcionar tão bem. Por que não ia funcionar muito bem? Porque o time do Ceará é mais físico, o time do Sport não é muito físico, o time do Sport marca pouco, principalmente nas transições defensivas. Quando você pede para os pontas voltar para a recomposição, a gente não tem pontas de muita intensidade na marcação para recompor, como o Ceará tem, que é um time muito voluntarioso em campo, que se entrega, que dá a vida, que dá a alma. Então isso é um ponto importante. O treinador Léo Condé tem um modelo de jogo mais bem encaixado do que Antônio Oliveira e do que Pepa. Antônio Oliveira chegou tem 8 dias, então nem dá para exigir tanto um grande encaixe tático que o Sport jogue um grande futebol. O time do Ceará montou um elenco na formação do grupo mais com a cara do seu treinador do que o Sport. Já o Sport montou um elenco para ser mais técnico do que físico, só que entregou um time mais ofensivo, mais técnico, mais propositivo para um treinador que não sabe armar um esquema de jogo propositivo, que é o caso de Pepa. Pepa é o nem, é meio que o híbrido. Ele nem é tão propositivo, nem é tão retranqueiro. Então fica nesse nem, tromba. Tromba para lá, tromba para cá, na ilha e fora de casa. E a gente só levando cipuado o campeonato todo. Muito também pelas escalações ridículas de Pepa, que não conseguiu adaptar o time que foi entregue para ele para um esquema de jogo interessante que desse encaixe. E é por questão de rodízio, todo aquele contexto, a gente nem vai voltar muito debate para isso, porque é algo muito amplo. Mas, para mim, apesar da formação de grupo de jogadores do Sport não ficar tão bem encaixada para o treinador que ele tinha, que no caso é Pepa, era Pepa, eu não acho que é o grande problema da temporada do Sport. O Sport, para mim, não está na lanterna por causa da formação do grupo, porque o elenco todo é uma porcaria e não presta. Para mim, está muito mais atrelado à falta de capacidade do treinador e à demora para demitir Pepa do que propriamente, o elenco não dá para jogar em transição. Dá sim, dá para o Sport jogar em transição. Só que falta capacidade para o treinador do Sport fazer isso. Bom, por falar em transição, o Ceará tem um modelo de jogo muito bem definido. Bola para adversário, vou jogar fechadinho em transição, jogada pelas pontas e jogar em função de Pedro Raul. É muito isso o Ceará durante toda a Série A. Ceará tem 37% e 38% de média de posse de bola. É o time com a menor posse de bola na competição. Dito isso, é um time que sempre marca gols no primeiro tempo. Começa de forma intensa, propositiva, com a posse de bola até nos primeiros 15, 20, 30 minutos. E faz os gols. Eu até trouxe aqui o histórico para vocês. A maioria das vezes que o Ceará marcou gol foi no primeiro tempo. Quase que todos os gols marcados do Ceará foi no primeiro tempo. Foi assim contra o Juventude, Bragantino, Vasco, Grêmio e por aí vai. São Paulo, que o Ceará faz gol com 7 minutos, então o Sport tem que estar atento nos primeiros 30, 40 minutos, porque o Ceará tem uma chance muito grande de fazer gol no início da partida. O Sport vai ter que se ligar nisso. Concentração do início até o final do jogo. Senão, é tromba de novo, meu patrão. Bom, vamos trazer aqui as provas e escalações para vocês, todo o apanhado geral da Série A, do Sport Ceará, o contexto geral, onde assistir a partida, todos e todos. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, vamos lá, rapaziada. O Sport nesse momento é a lanterna. Se vencer, vai a 5 pontos. Já fica ali a 4 pontos do 16º. Dá aquela possível virada de chave, né? Aquele ânimo novo, aquele gás novo para o jogo contra o Internacional na ilha,
que o Sport em tese vai pegar o Inter reservão na ilha, barra base, já que o Inter quer buscar a classificação para a próxima fase da Libertadores. Então, assim, a vitória hoje seria espetacular, extraordinária, porque já passava uma perspectiva da gente terminar nesses próximos 3 jogos, Ceará, Inter e Mirassol, antes da parada para o Super Mundial, vivo no campeonato. A gente hoje está morto, gente, no campeonato. Hoje o Sport está morto no campeonato. Hoje, no dia 17 de maio, o Sport está morto no campeonato. O Sport não consegue competir na pontuação com ninguém. Infelizmente, beira o inacreditável isso. 60 milhões de reais investidos para isso aí. O Sport saiu lanterna com 2 pontos conquistados. A 7 do 16º. E a 10 do próprio Ceará. É inacreditável que só gastou 6 milhões de reais no mercado da bola. Então, assim, vencendo hoje a virada de chave para a gente emendar uma sequência. Vencendo o Inter, chegar a 8 pontos, e aí empatar com o Mirassol, chegar a 9 e já ficar bem próximo de ficar fora da zona do rebaixamento. Tem que vencer, cara. Não tem pra onde. Vai vencer de quem? Se não vencer, tentar vencer do Ceará ou tentar vencer do Inter. Não que o Ceará seja um adversário fácil, muito pelo contrário. É um adversário dificílimo. Um dos mais difíceis hoje para se enfrentar fora de casa, até pelo momento do time que tá jogando muito bem, tá muito bem encaixadinho. E com o Castelão hoje que deve ter pelo menos 30 e tralá mil torcedores, ou quase 40 mil torcedores. Mas, ó, só para passar o contexto. Não acabou não, viu? Não acabou, não. Qual pílula você escolhe? Até o momento, a pílula do Ceará está se mostrando ser mais eficiente. Mas lembrem-se, o campeonato não acabou. Estamos no dia 17 de maio. O campeonato termina em dezembro. Estamos na 9ª rodada. O campeonato termina na 38ª rodada. Não acabou, não, viu? Lembrem-se de 2018. O Ceará era o lanterna na 12ª rodada com 5 pontos conquistados. A 7 pontos do 16º, vitória. E o Sport era o 7º colocado com 19 pontos. Era 14 pontos a diferença, meu amigo. 14 pontos a diferença. Adivinha quem caiu para a Série B? Adivinha quem ficou na Série A? Justamente a virada de chave do Ceará foi no PV. 1-0 contra o Sport depois da parada para a Copa do Mundo. Imagina se isso acontecer de novo. Agora de forma inversa. Sport é afundado na lanterna, o Ceará bem, no G6 e tal. Aí o Sport vence e começa a emendar a sequência. E o Ceará começa a degringolar. Heitor, tu ficaria espantado se isso acontecer? Não, não ficaria. Porque eu olho pro elenco do Ceará e eu vejo muitas limitações. Para mim, o time tá jogando no ápice do que ele pode jogar. E parabéns a Léo Condé, parabéns ao grupo de jogadores. Não acho que o Ceará ainda tem margem de crescimento. Não acho. Com esse elenco, não. Se trouxer mais peças de qualidade daqui para aí, eu não sei. Aí pode melhorar bastante. Mas nesse momento, com esse elenco, para mim o Ceará tá no seu ápice. O Sport tá no vale da sombra da Série B. O Sport tem ainda muita margem para crescer, na minha opinião, com o elenco que tem. Com o time que tem, vai, pelo menos. O banco de reserva da gente é sofrível. Mas não acabou não, viu? É bom deixar bem claro. Mas assim, pegando o contexto da análise para o jogo de hoje, especificamente, e seria muito bom nesse Sport vencer se começa a se engrenar a sequência, e eu ia começar a sacanear vocês para Carvalho aqui. Que nesse momento vocês estão tirando sarro da minha cara. Faz parte do show. Bom, eu espero que tenha volta, viu? E eu espero que comece hoje. Como seria gostoso, hein? Como seria gostoso o tal do futebol, hein? Bom, rapaziada, rapidamente aqui. O jogo é 4 horas da tarde, transmissão pelo Premiere para todo mundo acompanhar. Não vai passar pela Casé TV, nem nada. Premiere, irmão. Tem muito mistério não, tá? Bom, seguinte. Escalações aqui para vocês. A provável escalação. O Sport tende aí. Vamos começar com o Ceará. O Ceará tende aí com o Fernando Miguel, William Machado, Marlon, Fabiano Souza, Matheus Bahia, Dieguinho e Lourenço, Lucas Mugni de meio atacante, Pedro Henrique Galeano e Pedro Raul. Rapaz, ontem deu uma polêmica na live do pré-jogo com o Alisson. Quem hoje seria titular no time, no mano a mano? Lucas Lima ou Mugni? Rapaz, vou até ficar calado, viu? Ó, o Sport daí com o Kaique França, e aí um trio de zaga, né? Com Chico, João Silva e Antônio Carlos, Igor Cariús e Hereda nas laterais, Rivera, Duqueiroz, Lucas Lima, Cristian Barleta e Pablo. Essa é a provável escalação do Sport, meio que num 5-3-2 5-4-1 3-4-1-2, enfim, aí tem que ver como é que vai ser o posicionamento e movimentação de cada um dos jogadores. O que é que nos preocupa? Antônio Carlos de titular, meu Deus do céu, esse é horroroso. Eu entendo a ideia dos 3 zagueiros, eu gosto, é interessante, o Ceará gosta muito de explorar a bola aérea em cima de Pedro Raul, então você ter mais jogadores ali por dentro da zaga, no miolo, para dificultar essas ações do Ceará, acho interessante. Para mim, com essa escalação, tá claro a ideia de Antônio Oliveira. Irmão,
meu primeiro objetivo lá no Castelão é não tomar gol. Eu não quero tomar gol. É isso. Ainda mais depois do 4-0, o Sport é uma das piores defesas do campeonato nesse momento. É a segunda pior. Só é melhor do que a do. Só é melhor do que a do Juventude, que tomou 20 gols na competição. O Sport tomou 14. É a segunda pior defesa da competição. O Corinthians também tomou 14, só para deixar claro. Mas o Corinthians está lá em cima na tabela, né? Então, assim, voltando aqui à questão da escalação. Cara, o que é que eu penso que Antônio Oliveira tá pensando? O 0-0 tá ótimo. Se vier 1-0, espetacular, extraordinário. Não é que ele vai pro jogo de hoje pensando, eu não quero ganhar o jogo, não é isso. Mas ele tá pensando primeiro, eu não quero perder o jogo, para depois eu construir o resultado, se a gente achar um golzinho na jogada de transição, ok. Agora, quem é que vai fazer a transição? Se o Sport não tem pontas de velocidade, só tem Barleta de velocidade aí, do meio para frente. Só ele. E talvez o Duqueiroz que corra ali, isso só. Aí eu penso que o Sport vai utilizar muito essas transições pelas laterais, com o Igor Cariús e com o Hereda, tá? Que é um ponto, de certo modo, um pouco de fragilidade do Ceará, às costas de Matheus Bahia aí, que o Sport pode pegar ele desprevenido. Enfim, não sei se vai conseguir funcionar, não sei se vai conseguir dar resultado disso aí, né? Enfim, aguardar, cara, aguardar. Bom, do meio para frente, aí você tem o Rivera, do Queiroz, né? Lucas Lima, Barleta e Pablo. Sobre o mano a mano rápido, se a gente fosse um pouco mais clubista, os únicos jogadores aí que seriam titulares é Barleta na ponta direita, no mano a mano, tá? Lucas Lima de meia, vamos botar ele com Mugni ali. Hereda na lateral direita e Kaique França no gol. Talvez o Sport teria 3, 4 peças no máximo numa titularidade hipotética contra o Ceará nesse momento da temporada. Estou falando do momento. É bom deixar bem claro. O jogo é no Castelão. A gente não ganha lá tem 21 anos já. Se a gente for para a probabilidade, o Ceará tem 70% de chance de vitória. Eu colocaria 20% de chance para o empate e 10% de chance para o Sport. É isso. 70, 20, 10. O Ceará, para mim, é muito favorito para ganhar esse jogo. Eu espero que dê Sport. E vocês venham falando, aí, ó, tu não acreditou, o Sport deu a volta por cima. Tomara, cara. Eu já venho acreditando nesse time tem 6 meses. Aí, só porque eu já não acredito, eu não presto no seu torcedor. Porra, eu acredito no time há 6 meses, irmão. Não venham falar que, você não acredita. Eu tô acreditando nesse time há 6 meses. E o time não vem jogando nada. Aí hoje eu não vou acreditar, o Sport vai ganhar. Tomara que isso aconteça. Porque hoje eu não acredito nem um pouco que o Sport desse jogo aí. Mas, vamos torcer, né? Estamos de volta mais tarde, em live pré-jogo no canal, com as escalações do Ceará e do Sport. E em vídeo mais tarde, e você sabe como é aqui o canal, né? Tamo junto. Abraço para todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.